Poucas histórias de amor marcam o mundo, e menos ainda têm a capacidade de mudá-lo de alguma forma. Em destaque, podemos apontar Marie e Antoine Lavoisier, que fundaram a química moderna, Eleanor e Franklin Delano Roosevelt e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Anita e Giuseppe Garibaldi e a unificação da Itália. Aliás, é na Itália que começa uma das mais importantes histórias de amor que mudaria não só a vida dos apaixonados inseridos nela, como a própria história e a noite de Barbacena. Jacinto Calvi nasceu em Bari, na Itália, e como no país em forma de bota todos os caminhos levam a Roma, jovem se mudou para a capital onde, sem saber, o deus romano do amor o aguardava. Ao invés de flechas, contudo, o alado Cupido utilizou do acaso, e em 1951, na estação ferroviária de Roma, uma jovem brasileira se atrapalhava com suas malas quando vê surgir a figura solista e insinuante de Jacinto, aliás, Gino. Porque eu estou lembrando daquela história maravilhosa que a minha mãe, Elge Piacese, foi com o meu vovô Haroldo Piacese passar em Roma nos anos 50. E nessa situação, o vovô Haroldo Piacese tinha uma irmã que morava em Roma, Ida. E a minha mãe, o meu avô voltou para o Brasil, porque ele tinha um cine, lógico, ele e a minha avó, o Cine Teatro Apolo, né? Ele voltou e a mamãe ficou com a tia lá em Roma. E um dia, que eles iam viajar os dois para o norte da Itália, só fazer um passeio, estavam num ponto esperando o ônibus para levar para a estação ferroviária, com mala. O papai conta, muito interessante, porque ele conta que ele era policial de rua. Carabineiro, que a gente fala lá. Eu não sei como é que seria aqui, mas então, ele conta que ele viu aquele senhor e aquela moça e perguntou se precisava de ajuda para ajudar a mala. Então, sim, pode pegar a mala para pôr no ônibus, porque eles iam para a estação ferroviária. Aí o papai falou que achou que era o senhor que ia viajar, e quem ia viajar era a mamãe. Entendeu? Quando, dentro do ônibus, ele aí ficou sabendo disso, a mamãe falava italiano, meu avô também, Haroldo, lógico que ele é italiano, falou, você volta quando? Perguntou para minha mãe. Ela falou, daqui a 15 dias, me dá teu telefone. A mamãe escreveu o telefone e deu para ele. A história bem... Passou 15 dias, a mamãe voltou do norte da Itália, voltou para Roma, que isso tudo foi em Roma. O papai ligou. Começaram a se encontrar. A jovem, de nome Elge Piacese, filha de Haroldo e Ines Piacese, retorna para o Brasil e as cartas de Gino venciam a distância de 7.315 quilômetros entre os dois. Que a mamãe, quando voltou para o Brasil, né? Dias antes, deu um 3x4, foto dela, e escreveu atrás, te aspetto em Brasília, que quer dizer, te espero no Brasil. E o papai não foi despedir dela. O navio partiu de Nápoles, que é perto de Roma, e a mamãe conta, ela esperando que ele fosse despedir dela, ele não foi. Então, ela até acha, mas eu tenho cartas deles, viu, Maria? E depois eles ficaram com as cartas. Cartas para cá, cartas para lá. Quando o italiano, arrebatado de paixão, resolve atravessar o Atlântico em 1952 para ficar ao lado da sua brasiliana. Mas antes, houve uma análise. O vovô Haroldo pediu o currículo vitae do papai. Isso, sempre. Para saber como o que era ele tinha estudado. Porque tem pessoas que falam, por quê? Porque queria arrumar emprego para ele? Eu disse, não, queria saber se ele era uma pessoa certa para casar com a filha dele. Honesta, né? Né? E o papai sempre foi, isso aí, o papai, né? Sempre foi. Super, né? Um jeito honesto. E ele queria realmente aqui ficar no Brasil, né? Porque ele veio, ele ficou maravilhado, né? No Brasil.
E já em terras brasileiras, Gino Calvi se viu obrigado a casar de uma forma bem ligeira. Teve que casar 15 dias. Ele casou logo, já veio e casou. O vovô Haroldo Piacessi vai sumir esse aqui não. Chegou, vai casar. 15 dias já casou lá no Rio, todo mundo estava esperando. E ele era muito, nesse aspecto, ele era reservado, né? Eu só fui saber dessa história com mais detalhes quando eu fiz uma homenagem para ele, que é o caderno que eu fiz em homenagem a ele. E ele, de uma maneira assim, muito elegante, e as filhas me contaram assim, detalhes, porque ele é um cidadão italiano e conhece uma filha, uma descendente de italiano, e é amor à primeira vista, porque largou tudo e vamos embora. Coisa que hoje não é tão fácil de se fazer. Mas ele veio e era o destino, e ele sempre a tratou com muita distinção. Ele fazia todos os anos, os Ginos, durante muitos anos, tinha o Réveillon, e ele sempre estava com a esposa, recepcionava as pessoas de uma maneira muito distinta. Ela era uma mulher discreta, mas muito cordial também, sabendo que a função dele era agradar o público. E ele fazia isso com maestria. E é incrível, né? O Gino, pelo que se sabe, ele era um guarda florestal, alguma coisa assim. Ele resgata a mocinha, eles trocam olhares, eles continuam envolvidos, mesmo depois quando ela retorna para o Brasil. Só que a história não acaba aí, pelo contrário, né? Eles se casam no Rio e vivem uma história que rendeu muito. Inclusive saiu nos jornais, tem a matéria contando todos os detalhes, mas a essência disso é essa, do amor mesmo, que brota ali entre dois jovens. E parece assim que a Elge era a canalização para trazer ele para o lugar certo. Eu acho que uma pessoa com o espírito, a vitalidade que o Gino Calvi tinha, talvez ele ia encontrar a felicidade na Europa, sim, mas ele tinha que vir para o Brasil. Ali tinha uma alma brasileira adormecida que a Elge conseguiu sequestrar, com certeza. Em um primeiro momento, Gino se estabelece no Rio de Janeiro, atuando em empresas como Olivetti, Creditur e outras. Até que em 1957 ele chega definitivamente a Barbacena, onde criou o Ginos Pizzeria. Porque é o seguinte, a vovó e o vovô tinham um cinema Apolo e o Café Apolo. Então, convidaram o papai para vir para cá, para ele realmente entrar para a família e trabalhar junto com a sociedade, família. Né? Empreender, né? Aí o papai abriu do lado do cinema Apolo, tinha um Café Apolo no cinema, do lado tinha um beco, quer dizer, que foi como é que chamava? Ginos Pizzaria e Confeitaria, que ficava do lado do cinema Apolo, que tinha também o café. Tinha sorvete, café, e do lado era a pizzaria. Que não era só pizza, né? Era um L. Lembra que delícia? Salgado, sonhos, os pastéis de girata. Que tinha, vendia bebida também. Não, do outro lado, na padaria, ficava aqui à direita, que depois foi fechada, né? Que virou só o restaurante. Tipo pizzaria mesmo, né? Um balcão. Tinha balcão. O balcão, pois é, a pizzaria no balcão. E foi o primeiro lugar que que empregaram mulheres. O papai quis tem inovar. Essa história, é verdade. Ele sempre com as ideias, né? Tem fotos que as atendentes, tanto da confeitaria, eram garçonetes, mulheres. Que não era usual. Entendeu? E o papai, ele mesmo fazia as caipirinhas. O atendimento era personalizado, né? Tipo assim, né? Totalmente, naquela época, imagina. Ele sempre
olhando o cliente, Foi em né? 57. Resguardando, gentil. Marilda, 57. 57, Que abriu lá. 58 a 57. E foi até 67. Que abriu aqui em 67, 1967. A inauguração da Casa Maior, né? Do restaurante mesmo, que foi. E foi justamente pelas mãos de Gino Calvi que a pizza chegou a Barbacena, quando em junho de 1957 ele inaugurou o bar e pizzeria Ginos. O italiano apresentou à cidade a primeira e legítima pizza com receita italiana produzida aqui, ganhando o paladar e gosto dos barbacenenses e abrindo a possibilidade de um novo ramo de empreendimento. O papai fazia questão de pesquisar mesmo. E tinha as irmãs dele que faziam a massa, que faziam o molho, tudo era feito em casa naquela época. Então, as receitas das comidas dos Ginos, da gastronomia italiana, era realmente receita das nossas tias irmãs do papai da Itália. O Gino Pizzeria ficou pequeno e em 21 de dezembro de 1967, o olhar visionário do italiano, que atravessou o mar por amor, inaugurava o restaurante, churrascaria, pizzaria, Ginos e o Candelabro. Nós estávamos na Itália e o papai construiu essa ideia, né, da pizzaria, fazer um restaurante maior, quando ele estava nessa viagem, sabe? Mesmo. Foi quando ele teve essa ideia, que ele anotou, né, que eu vou fazer, e o papai sempre empenhado em receitas, sabe? Hoje em dia, né, não é que ele chamava um cozinheiro, sabe? Ele era o cozinheiro, mas não é que ele cozinhava, sabe? Ele tinha as receitas, ele sabia o paladar, sabia, sabe? E aí ele trouxe tudo, lasanha, a pizza, né, o molho, os raviolis, né, toda essa parte toda que foi da família dele. Lá da Itália. E com a ajuda do doutor Hilton. Não, a gente não fala doutor, desculpa, mas o arquiteto grande amigo Barbacena, nosso, o Hilton Grossi, que ficaram muito amigos, então idealizou também os Ginos. O papai passou, né, aquilo que ele queria, né? E o Hilton Grossi ia também na viagem do meu pai. Na viagem. Imenso, feito em São João del Rei, não foi, Maria? Jacarandá, aquele candelabro ficava no centro. O outro lá fora. Então tudo. Isso, né? A história é essa. Né? Aliás, o nome do local fazia alusão ao filme O Candelabro Italiano, de 1962, quando, em busca de romance e aventura, uma jovem americana viaja a Roma, onde seu coração oscilará entre um estudante americano e um descendente de nobres italianos. O filme acabou encantando Gino, que encontrou em seu estabelecimento uma forma de homenagear a obra. Durante mais de 60 anos, o local fez parte da vida sociocultural de Barbacena, servindo de palco para apresentações culturais, encontro de turmas e até ponto de discussões políticas. Barbacena acontecia no interior dos Ginos. Ele abriu também, em um determinado momento, ele abriu a casa para a cultura. Aí ele deu um salto de qualidade e de valorização Barbacena que até então não tinha tido. Ele abriu a casa para o ponto de partida e para, digamos, uma elite intelectual que tinha um olhar diferente para Barbacena. Dali surgiu as Quinta Alternativas, que fez muito sucesso. Era cada um se apresentar, o do violão, o do tambor, o do canto, não importava quem. E a casa passou a ser muito frequentada. Que foi um projeto maravilhoso que abrigou os artistas barbacenenses e também os artistas da região, de todo o Brasil. Então, você tem um espaço, né, onde, para o artista, você tem um espaço onde você é acolhido, né, que você pode apresentar a sua arte, é o de mais significativo que tem para nós artistas, né? Você ter esse espaço e você poder apresentar o seu trabalho, né? Ele contratava, né? Essas pessoas tinham um cachê para trabalhar,
Ele trazia, ele tinha uma banda que tocava todo sábado, né? Isso é histórico, né, gente? Hoje eu não conheço em Barbacena nenhum empresário que faça isso, né? Se tiver, me desculpe, pelos artistas locais, pelos artistas da região. Gino era avançado no seu tempo, né? Ele tinha essa visão de saber da importância da arte, da cultura, né? E em contrapartida, as pessoas iam, a casa era sempre lotada com Gino. A primeira exposição que eu fiz como artista gráfico, como cartunista, foi lá também, no projeto Quinta Alternativa. Fui o primeiro convidado e, coincidentemente, depois acabei trabalhando junto com a Havana para dar continuidade ao projeto, que era muito legal, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer lá. Um dia era uma exposição, outro dia era um show, e assim por diante. Então, depois de adolescente, eu fui apresentar o karaokê do Gino, né? O Gino foi para a Itália e voltou com uma novidade. Cláudio, tem uma novidade para te contar. Lá na Itália tem um negócio que chama karaokê. Então tem uma banda tocando, as pessoas vão cantando, tem uma letra, você precisa ver que diverte todo mundo. E eu acho que deve ter sido uma das primeiras casas no Brasil a ter um karaokê, né? Em 1987, 88, por ali. E ele me chamou, você apresenta para mim o karaokê? Porque eu já trabalhava em rádio, eu já era locutor de rádio na época, né? Então ele viu que eu tinha uma certa facilidade. E eu falei, olha, apresento, é bacana isso, mas eu queria entender como é que funciona, né, o karaokê. E aí a gente ensaiou, e aí no começo a Claudinha Vale, do Grupo Ponto de Partida, apresentava comigo, né, o karaokê. Depois a Claudinha, pelas viagens, pelo grupo, teatro e shows, teve que sair. Aí a Havana, a filha do Ginos, assumiu, e durante muito tempo a gente apresentou o karaokê do Ginos. Toda sexta-feira a casa lotava, era uma loucura, a gente se divertia muito a noite inteira. E ele abre uma porta para a cultura, para a arte, para os artistas, para os projetos, né? Fazendo com que o Gino fosse não só a casa de quem estivesse ali para degustar de um maravilhoso prato, mas também de poder levar o seu trabalho, de poder divulgar, né, um projeto seu em desenvolvimento artístico. E a história dele, né, na minha vida, ela chega bem antes, né, até da companhia Elas por Elas. Ela chega lá no início da minha carreira, quando eu ainda estava no ponto de partida, e onde a gente fazia as divulgações do grupo, né, na rua, nas ruas, a gente ia para as escolas também, como hoje, né? Mas assim, isso começou lá atrás. E um ponto que a gente não podia deixar de visitar era o Gino. Eu comecei a trabalhar com eventos no Apollo, muito jovem, com 18, 19 anos, e o seu Ginos era uma pessoa que tinha uma receptividade muito grande com quem estava chegando. Então, assim, ele foi um grande apoiador de todas as iniciativas culturais que eu participei ao longo da minha carreira, e foi uma pessoa, assim, incrível, simpática, interessante, inteligente. Eu diria que uma das pessoas mais interessantes de Barbacena, que trazia, né, no coração a sua Itália, mas que era um típico barbacenense, assim, uma pessoa que curtia Barbacena, que valorizava a nossa cidade e que implementava e incrementava, dava vida ao setor cultural e artístico da cidade. Por quê? Logo quando o Ginos inaugurou, já inaugurou com a bandinha dos Ginos, que era um quinteto, né? E ele todo sábado tinha a bandinha dos Ginos. Ele já inaugurou com a pista de dança e com o quê de palco e o pessoal que tocava. Aí depois a bandinha dos Ginos começou também a ter outros músicos no sábado, não era só a bandinha dos Ginos. Aí começou a chamar músicos de Barbacena, o do Vale, você lembra Fazia mais? uma banda da cidade mesmo, que ele, né, tocava os nomes. Olhar Colírico, que eu não sei se chamava do... Como é que chamava? E mais Tonico aquela Mercador, muita gente. que tocou muitas vezes lá. Teve uma banda de jovens, do Pade, do Marcos Vinícius,
Eu tenho Vários, até a sabe, foto. pessoas, né, que estavam. Tocava, meu pai, vai lá, sobe no palco, vamos analisar, vamos sentir, analisar. vamos analisar se você vai, né? Vai aguentar aí, porque uma noite é difícil tocar mais ou menos 2 horas, né? Mas todo mundo se deu bem, meu pai adorava isso. Durante décadas, foi uma casa pioneira em apresentar artistas do Brasil no Candelabro. Apresentar shows, apresentar eventos, tudo que Barbacena conheceu de novidades, quem trouxe para lá no mundo business, né, do show business, quem trouxe foi Gino Calvi. E uma casa de show que dura décadas e décadas e décadas, são pouquíssimas no Brasil que duram esse tempo todo. Eu lembro muito de várias noites maravilhosas que o ponto de partida, unido ao Gino, ao seu empreendimento, à sua casa, né, que era o Gino e o Candelabro. Quantas noites maravilhosas a gente fez ali, quantas performances, quantas apresentações, sempre com casa cheia, sempre sucesso, e ele sempre recebendo a gente com um carinho muito grande. Então, desde a primeira vez que a gente apresentou, e ele já assistia os espetáculos do ponto de partida, a amizade, ela entrelaçou mais ainda, né? A gente se tornou mais fraterno, mais irmãos, né? E ele tinha muita... Eu estou lembrando aqui de muita história linda, né? Vem a carinha dele, fico emocionada. Teve uma vez que ele virou para mim e falou assim, Bambina, vamos fazer uma segunda-feira do Candelabro, só o ponto de partida e eu vou ser o garçom e vocês vão cantar. Porque na segunda-feira o restaurante não abre. E então ia ser uma noite diferenciada, né? Só para os amigos. E ele amava música, amava a arte, né? E ele dava muito apoio para a cultura, abria o espaço, né, para todo mundo de cultura. E a gente foi construindo esse afeto, né, do ponto de partida dele. E aí ele abriu na segunda-feira a casa, então estava a Vana, parece que Marilda, Maurício, nós e ele, né? E ele era o garçom. Depois ele falou, não, vocês vão lá e servem, o chopp tá ali. Ele sempre foi um vetor, né, de cultura, entretenimento e diversão. Então, muitas coisas que não tinham lugar, tinham o palco dos Ginos. E convivendo com o Gino, eu consegui entender por que ele era assim, por que ele tinha essa intensa disposição de receber. O Gino não estava lá, gente, para vender pizza, para vender canelone só, não. O Gino estava lá, o Gino, né, porque se confunde o Gino e os Ginos, né? São duas entidades, né, que não se separam, né? A casa do Gino era a extensão, eu acho que de tudo que estava na cabeça daquele homem genial e que tinha um brilhantismo enorme para receber bem, para estar sempre disponível para conversar, para acolher. E eu acho que isso vem lá do passado longínquo. Uma vez ele me contou 2 casos. Ele falou que na Itália, no tempo da guerra, o Gino, da década de 20, quando ele estava adolescente, né, a guerra estava no seu auge. E a Itália, obviamente, passou por momentos muito, muito dramáticos. E um desses momentos, ele me contou que foi quando, já na metade do conflito, eles anunciavam os bombardeios lá nas cidades italianas, né, seja no interior ou no litoral, e alguém tinha que ir lá e tocar um sinal para que todo mundo se abrigasse, porque normalmente os bombardeios aconteciam assim do nada. E então, um dia, ele, como funcionário da prefeitura, um menino de 15, 16 anos, que tinha essa missão, teve que acionar lá em Bari o sistema antiaéreo, porque de fato eles foram atacados por uma, parece que é a esquadrilha da Força Aérea Inglesa. Isso aconteceu, eu depois, como historiador, fui atrás dessa informação, e é verdade, aconteceu no dia 16 de julho de 1943.
Morreram 2 pessoas. Os alvos eram a ferrovia que ligava Bari a Modunho, mas, por alguma razão, algumas casas foram atingidas, e o Gino brincava que uma das pessoas morreu porque levou um susto, um velhinho que levou um susto. Isso eu nunca vou saber se era verdade ou não. Então foram as 2 vítimas. Mas ele presenciou uma outra coisa muito dramática que aconteceu dias depois que o Mussolini foi deposto, foi mais ou menos na mesma época, no fatídico julho de 1943. O bombardeio foi de dia 16. Dia 25, Mussolini foi deposto e morto pelas tropas que invadiram Roma e encerraram ali a sua ditadura. Ele foi morto, inclusive executado. E dia 28, estudantes, provavelmente contemporâneos, amigos do Gino, da mesma faixa etária, saíram numa procissão contra o fascismo, pensando que aquela história já estava sendo ali superada, e incrivelmente o exército italiano, ainda com orientação fascista, abriu fogo e me parece que morreram dezenas de jovens. E até hoje se faz uma procissão lá em Bari, lembrando desse momento dramático. E o Gino, já velhinho, parece que nos anos 2000 já, foi convidado a fazer essa procissão de novo, a participar disso, mas eu intuo que ele nem sabia exatamente da gravidade do que ele viveu quando jovem e nesses episódios que aconteceram ali bem perto da casa dele, bem próximos ali da família e do mundo que ele vivia. Então, ele foi uma pessoa que viveu a maior parte da sua infância e da juventude sob o manto terrível da guerra. E eu acho que quando ele chega no Brasil, com todas as mazelas que o país tem, mas com aquela positividade, com aquele ambiente tropical, inicialmente que ele vê no Rio de Janeiro, depois a acolhida que ele tem aqui em Minas, em Barbacena, eu acho que isso mexeu profundamente com ele, a ponto dele decidir que ficaria aqui para sempre, e é o que ele fez, mas principalmente a alegria de viver, né? A vontade de estar sempre bem, estar sempre convivendo, sempre disposto a receber bem as pessoas. Eu acho que só quem passou o que ele passou na infância e depois na juventude faria o que ele fez, abandonar sua família, sua casa, suas origens e vir para um lugar que daria ressonância a isso tudo, a esses sentimentos positivos que ele talvez tenha despertado ao conviver conosco aqui. Então esse é um dado que eu queria muito deixar da memória do Gino. Agora, tem uma outra vertente dele, que ele, por ser uma casa que acolhia muito bem, desde o início, desde a primeira casa, foi muito frequentada pelos alunos da EPICAR, os chamados cadete, que nunca foram cadetes, eram alunos. Mas a população, de um modo geral, chamava os cadetes. Lá era o local que eles iam, porque ficavam a semana inteira presos. Lá era o local de confraternização deles, comer uma pizza e também dar uma olhada nas meninas, era natural. Desses grupos, esses relacionamentos foram mantidos ao longo dos anos. E ele chegou a ser uma pessoa referência e homenageado pelos grupos de ex-alunos da EPICAR, sempre com muita distinção. E essa história da EPICAR, em 57, Marilda, os alunos que já estavam aqui, aonde que iam? Nos Ginos também. E o papai conta que ele recebia muito bem essas pessoas, porque eram de fora igual ele. É verdade. Lembro. Ele falava. Ele falava. Inclusive, ele até guardava. Ele tem uma coisa que muitos falaram depois, que ele recebia um dinheiro, né, da família e deixavam lá, e deixava com meu pai, sabia? Marilda. Olha, nem eu sabia. Deixava com o papai para poder, né, consumir, então, para quando precisar, porque não sei o quê. Me lembro, o papai falava isso, muitos falavam. Interessante. Ele era assim um conselheiro, tipo assim, entendeu? Ele os virou pais, pai. É um pai, né? Que tipo assim, os meninos estavam aqui, né? E sempre iam perguntar, né? Fulano, o que ia fazer? Se
o Cupido trouxe Gino ao Brasil através das artimanhas do amor, na bagagem, o italiano trouxe consigo Baco, o deus das festas, da diversão e do vinho, de mãos dadas com Febo, a versão romana de Apolo, deus da arte. Foram inúmeras as ações culturais para que Gino Calvi abriu as portas de seu estabelecimento. Em 1967, Gino foi convidado pelo prefeito Simão Tambias Fortes a criar um espaço dentro do Parque de Exposições Senador Bias Fortes. E aí surge, no galpão do Valgarizo Becho Andorinho, o Hirondeles, que ganhou este nome porque em francês é assim que se diz andorinhas. O espaço logo virou um dos principais pontos de discoteca da cidade e região. E ao longo do tempo, após reformulações que o permitiam acompanhar as mudanças das gerações, recebeu em seus palcos diversos nomes da música brasileira, como Skank, Vitor e Léo, Patofu, entre outros. Em 2015, o local pegou fogo, e reza a lenda que Gino nunca tomou conhecimento do fatídico incêndio. Eu não tenho dúvida que ele foi o nosso grande embaixador. Sabe, um cara que sabia receber, um grande embaixador. Exatamente isso, um diplomata de Barbacena, né? Um italiano representando e levando o nome de Barbacena e elevando, né? Gino deixou uma marca, né? Assim, ele era considerado, né? A imprensa falava, era o rei da noite. Ele tinha todos esses codinomes, o grande empresário, né? O italiano de coração barbacenense. Mas, para mim, sobretudo, o Gino era a sensibilidade para a cultura. De uma forma mais específica, né? Ele, porque era um homem do entretenimento, do evento, da festa, da música e da gastronomia, ele também ficou conhecido em Belo Horizonte, no Rio e Brasília, porque quem visitava Barbacena ia ao Gino e o Candelabro. O Gino tinha uma peculiaridade, quem convivia com ele proximamente sabe disso. Ele usava frequentemente a expressão fofoca, mas não é exatamente isso que a gente entende, alguém falando mal de alguém. Fofoca para o Gino Calvi era algo diferente. Quando ele chegava para você e falava: Edson Brandão, eu vou fazer uma fofoca diferente lá no Gino essa semana. Significava que ele ia fazer uma festa, um evento. Eu estou pensando numa fofoca, e isso significava um projeto novo. Então a fofoca para ele era fazer algo diferente. E é o que ele fez a vida inteira, né? Mas numa dessas fofocas aí dos Ginos, ele marca um show com a Elza Soares, numa sexta-feira à noite. A Elza, pelo que eu soube, eu não participei disso também, são ecos do passado que eu soube, ela faria o show como de fato fez em Juiz de Fora, e logo depois ela pegaria o carro e viria para Barbacena, fazer um fim de noite, mas viria assim. E aqui em Barbacena tinha uma coisa curiosa, nós tínhamos 2 jornais semanais, né? Temos ainda o Correio da Serra remanescente, mas tínhamos o Jornal Cidade de Barbacena, jornal muito antigo. E como tudo era por semana, então você tinha que ter meio que uma bola de cristal. Você tinha que adivinhar mais ou menos o que seria o espírito da cidade na semana próxima para você noticiar. E era muito comum, na semana anterior ao qualquer evento, ter uma notícia, vai acontecer. Na virada da sexta para o sábado, você tinha que intuir mais ou menos o que teria acontecido, para que só na semana seguinte saísse uma fotografia para o pessoal ter noção de um evento, de uma solenidade, algo do gênero. Então esse script era sempre seguido à risca. E com o show da Elza Soares não deu outro. Show muito aguardado, a Elza estava no auge da carreira dela, imagino que isso seja no final dos anos 60 para 70, e o jornal Cidade de Barbacena seguiu o script. Eu não me lembro quem era o colunista, mas ele foi lá na lista de convidados do Gino, olhou quem tinha comprado ingresso, já fez ali uma relação de pessoas que estavam lá e que adoraram o show, falou que a Elza cantou muito bem, que foi muito animado o show,
e que todos gostaram muito e que as fotos sairiam na semana seguinte. Só que tem um detalhe, a Elza não veio. A Elza não veio. Deu meia-noite, deu 1h da manhã, deu 2, deu 2h30, o Gino ligando, não tinha celular, né? Aquela ligação ainda precária e tudo. Quando deu 3h da manhã, ele teve que anunciar, né, que a Elza não viria mais, como de fato ela não veio. E aí teve as duas situações engraçadas. A parte dele, ele cumpriu, que ele devolveu o valor do ingresso para quem tinha pago. Muitos nem quiseram de volta, porque só ir ao Gino já era diversão garantida, então o show teria sido mais um detalhe na noite. Outros receberam lá o seu ingresso de volta. E o jornal teve que calçar a cara e se retratar na semana seguinte de que o show, que foi maravilhoso, na prática nunca aconteceu. São coisas do Ginos e o Candelabro. Você precisa de pelo menos, precisava, né, na época, de pelo menos 2 horas para percorrer a Rua 15 inteira, porque ele não conseguia dar 2 passos sem conversar com alguém. Ele conhecia a cidade inteira, daquele jeito dele, né? Ei, bambino, maquê, ei, maquê. Daquele mesmo jeito dele, ele subia a Rua 15 inteira, levava 2 horas para comprar o seu jornal e voltar, porque ele conhecia todo mundo, e todo mundo conhecia ele, todo mundo amava ele, pelo jeito alegre dele. Eu nunca vi ele de mau humor nenhuma vez em todos esses anos que eu convivi com ele. Lógico, eu já ouvi de bravo, né? Eu já ouvi preocupado com os negócios e tal, isso é fato, né? Ninguém é de ferro, mas eu jamais conheci uma pessoa com um bom humor 24 horas igual ao senhor Jacinto Calvi. É fantástico. Então, definir o Gino: empreendedor, visionário, amante da boa música, amante da boa comida e um cidadão barbacenense que a gente adotou e que a gente ama até hoje. Obrigado, Gino, por ter saído da Itália e ter ido a Barbacena. Foi fantástico. A gente a gente tinha muitas conversas. Às vezes chegava lá e falava, ai, Gino, tô triste, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. Aí a Vana falava, pois é, eu também, aí reclamava. Aí ele virava e falava assim para mim, Bambina, a vida é bela, porém, para quem sabe vivê-la. E o Ginos era muito mais do que um restaurante, uma pizzaria. Ele era uma sala de visitas daquela Barbacena ainda que estava mais restrita ali a um ambiente menos cosmopolita, menos abrangente como é hoje. E nem por isso um lugar que não tivesse uma movimentação cultural. Pelo contrário, eu acho até que havia uma efervescência maior e com uma qualidade infinitamente maior do que se vê hoje. Então, foi convivendo com essas pessoas, esses movimentos desse jornalismo diferente que o Jornal Cidade de Barbacena propôs, o próprio Ponto de Partida ganhando espaço na cidade, tudo isso, de alguma forma ou de outra, a cair ali no Ginos e o Candelabro. E o Gino era o grande articulador, o grande anfitrião disso tudo. Que tinha pai que ligava para o meu pai, falava, meu filho está indo para aí, toma conta dele para mim. As famílias, não deixa, né, beber muito, sabe aquelas coisas? E o papai chamava atenção mesmo, né, Marilda? Ele não deixava passar do ponto, não. Ele Era nunca, assim. porque senão era um desrespeito lá dentro também, né? Ele sempre reservou essa parte, né? Sempre. Nunca. Sempre. E saía pelos fundos. Porque você imagina naquela época, né? Famílias, né? Que não, né? As filhas, né? Bebida juntas, então tinha que ter um controle, né? Não é controle. Ele ficava, não é que ele ficava controlando, mas ele, né? Ninguém ficava maneirava, beijando. Ninguém, sabe? Não excedia, né? Não
sei, ele gostava de cantar, sabe qual música? Cantava muito bem. Qual é aquela música que ele gostava do carnaval, Marilda? Se cachaça Se você pensa que que cachaça. A Ele primeira disse música que ele que ele aprendeu aprendeu. no Brasil, no carnaval no Rio, porque ele morava Quando no ele Rio. chegou mesmo, 50. Não, quando é que ele chegou? 52? Não, 52. não, casou em 52. Mas chegou logo, casou, né? 52. Foi na época do carnaval. Foi na época do carnaval. Porque Em aí abril, ele casou em abril. ele falou: o que é isso aqui? Esse Brasil é muito bom. E se você pensa assim. E foi roubado. Ele foi roubado. Eu acho que foi roubado alguma coisa que ele estava no Fluminense, sei lá, naqueles bailes de carnaval, e foi roubado alguma coisa. Ele me lembra alguma coisa. No Rio, né? Então a história é essa. Gino foi cônsul honorário da Itália, presidente e fundador da Casa de Itália, condecorado como cidadão honorário de Barbacena e ganhou o título de amigo da Epicar e a medalha Mérito Santos Dumont, sendo considerado por muitos um verdadeiro embaixador de Barbacena. Ele, enquanto empresário, ele foi inegavelmente o empresário dos artistas e da música e da arte e da cultura para Barbacena. Então ele divulgou, ele amparou, ele acolheu, né? E então, assim, para mim, é o grande empresário da arte e da cultura de Barbacena, sempre. Um cara que veio com uma cabeça à frente do seu tempo e incrementou a cidade, dotou a cidade de um restaurante que teve uma existência linda, de mais de 60 anos, e dotou um restaurante de alto nível. Qualquer pessoa se podia levar nos Ginos, qualquer autoridade, podia chegar o governador, podia chegar um deputado, um senador, uma grande personalidade artística que todo mundo ia lá. No auge da vida dele, ele recebeu muitas homenagens. Recebeu homenagem do cônsul da Itália, que fez uma deferência numa linda noite na Câmara Municipal. Porque a própria estrutura administrativa, digamos, do exterior no Brasil o conhecia e sabia que ele era uma referência. Ele foi homenageado também num grande evento, que foi a condecoração da medalha Santos Dumont, conferido pelo governo e a aeronáutica. Tudo isso fez dele um homem muito especial, ao meu ver, que não temos e dificilmente teremos outro igual a ele. Um dia a Marilda falou para mim: Tatinha, papai não está bem. Não está bem, não está reagindo ao tratamento. Aí eu contei aqui, aí eu liguei para ela, falei assim: ô Marilda, o ponto de partida tem um pedido. É possível a gente ir aí na sua casa? A gente gostaria muito de cantar para ele, que a gente sempre cantava. E tem uma música que era muito especial, que virou um hit de todas as vezes que a gente encontrava com o Gino, que quando a gente trouxe em Barbacena, isso aí início da década de 90, nós trouxemos um grupo do Rio Grande do Sul com um espetáculo que chamava Bela Tchau. E a gente fez uma performance para divulgar o espetáculo lá, e o Gino falou: nossa, essa música, né? Era a música dos partidianos, que lutava contra os fascistas. Então ele contou a história, a gente já sabia, mas aí ele quis contar. E o espetáculo contava disso, né? Nossa, foi a paixão da vida dele. Então toda vez que a gente encontrava, a gente tinha que cantar para ele o Bela Tchau. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E aí a gente quis ir lá prestar essa última homenagem em vida para ele. Foi foi muito emocionante, assim, a gente ir lá cantar para ele. Ele ficou muito emocionado também. Então foi a última vez que a gente encontrou com ele, porque a gente sabia que não dá para ficar indo, né? Eu fui lá depois, sozinho, fazer mais visitas, mas para não incomodá-lo, né? E então foi uma homenagem que a gente fez. Que bom que a gente fez, porque Gino, eu não quero ficar triste não,
Porque Gino era alegria, né? Gino era afeto, Gino era festa. Quando ele morreu, eu falei com as meninas, olha, não tem que chorar pelo Gino, não, porque a gente tem que lembrar dele, tem sempre que rir de alguma coisa. Lembranças dele só traz alegrias pra gente. Eu me lembro que já no fim da vida dele, né, na casa dele, ali na Avenida Bias Fortes, lá no Palácio Gino Calvi, eu no quarto dele, ele já na cama, muito doente, muito, muito fraquinho, muito magrinho, e ele falava, Cláudio, eu tenho vários projetos para o Candelabro. Assim que eu melhorar, nós vamos colocar esses projetos em prática. Hein? E fazia com a mão assim. Você está comigo? Nós vamos trabalhar juntos de novo. Assim, cara, putz, é até emocionante lembrar disso tudo, né? Porque a pessoa já, né, já no leito de morte, já muito fraca e tal, já com projetos na cabeça para poder trabalhar, né? Com 90 e tantos anos, a pessoa ainda queria trabalhar, ainda queria colocar o candelabro para funcionar a todo vapor. São histórias assim de Gino Calvi que a gente não esquece jamais. Gino morreu em 12 de fevereiro de 2016. Não por acaso, a primeira sexta-feira após o Carnaval, como se tivesse esperado a última festa. Com 90 anos de uma história de amor, alegria e coragem, um homem que atravessou o mar em busca de amor e que na Cidade das Rosas fez brotar sorrisos, abraços, lembranças e vidas inteiras. O Gino virou essa referência, né? Ele era esse homem que, se a gente tivesse no Rio de Janeiro, as pessoas que a gente às vezes está no nosso círculo de amizade, né? São pessoas que frequentam Barbacena também. E aonde que é a referência dessas pessoas na época? Os Ginos e o Candelabro. Ah, o Gino, nossa, o Gino, aquele italiano simpático, o Bambini, né? Essa figura doce, terna, que tinha sempre um sorriso, né? Era esse homem que veiculava em todas as rodas, que abria as portas da sua casa, do seu comércio, inclusive da sua relação familiar, porque a gente sabe que o Gino era essa pessoa, né, de coração enorme, né? E esse homem visionário, esse homem que recebia e abraçava essas causas e essas pessoas, né? Então ele virou, e eu tenho certeza que não só para nós, né, que tivemos essa convivência mais estreita com ele, essa figura que povoa, né, essa memória nossa, né, dos Ginos dessa casa, e quando a gente pensa nos Ginos, a gente pensa nele ali naquele corredor de entrada, naquela escada, esperando a gente com um abraço, com um sorriso, e sempre com uma disposição nova de oferecer um projeto, né, e de nos provocar também. E aí, Bambina, qual que vai ser a nova fofoca? Aí a gente sempre trazia para ele estamos trazendo um espetáculo aí lá do Sul, que fala exatamente, e que traz a questão da Itália, né, Gino? Então, e aí cantava alguma coisa para ele. Então, era sempre assim, uma relação que tinha, né, esse cuidado, era regada, né, pelo afeto, por essa visão de querer que Barbacena, né? Ele era um cidadão honorário de Barbacena, o Gino, né? Por isso, por esse amor que ele mantinha pela nossa cidade. Então, assim, é um cara assim que ele é muito importante para Barbacena, muito. E por isso que é muito bom falar de uma pessoa como Gino Calvi. O Gino é isso, o Gino é a casa aberta, ele é uma pessoa, assim, eu falo que porque ele continua, né? O Gino é uma entidade do bem receber, do bem viver, do esperar sempre o positivo da vida, não é? E você imagina você trabalhar podendo fazer isso, porque era o ganha-pão dele, ele vivia daquele lugar ali, mas acima de tudo, eu acho que mais do que um negócio, como eu já disse, era a vida plena dele, era o lugar onde ele conseguia afastar todos os fantasmas da vida dele, dos sofrimentos, das dificuldades que todo mundo tem, e isso contaminava a gente, porque a gente também ia lá querendo isso. Então, enquanto a gente estava tendo o privilégio de estar com o Gino,
ele também nos dava de volta essa alegria de nos dar alegria. Então, olha, o Ginos é um grande referencial. Tanto o Ginos casa, de shows, restaurante, discoteca, casa de espetáculos, quanto o Gino, o seu Gino Calvi, a pessoa física, né? Eu acredito que o seu Gino tenha sido a pessoa mais importante do setor de eventos no século XX e no início do século XXI em Barbacena. Então, isso deixa, assim, para a gente, eu vejo os seus Ginos como, sabe, uma lanterna, assim, um grande referencial da minha vida. Um homem impregnado de uma cultura vastíssima e um homem que, acima de tudo, amou Barbacena. Porque apesar dele ter virado encantado, não está aqui com a gente, mas ele está aqui, né, no coração. Ele está presente aqui com a gente sempre, né? E para terminar, eu queria deixar aqui um brinde que o Gino sempre fazia, sempre, que a gente sentava para tomar um vinho no candelabro, levanta a taça, e ele sempre falava "alle buone qualità che abbiamo e che nessuno riconosce", ou seja, as boas qualidades que temos e que ninguém reconhece. Saúde, Gino, viva para sempre.